Diálogos passionais, paixão literária, sabedoria de vida, trajetória intelectual e muito mais você encontra aqui, em mais um Encontro com Autores, projeto de extensão universitária desenvolvido pelo GECOM, Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo, vinculado ao Departamento de Ciências Sociais e em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UERN. No programa de hoje, iremos receber a poetisa moçoroense Dulce Cavalcante, falando um pouco da sua paixão, descoberta e envolvimento pela escritora brasileira Cora Coralina, nos convidando assim a uma simplicidade complexa. Com vocês, Dulce Cavalcante e sua paixão por Cora Coralina. Eu não tenho intimidade com câmara, não tenho intimidade com sala de aula, nunca fui professora, então isso aqui é inédito para mim. Mas como a vida é de desafios, eu acho que a gente tem que sempre sonhar, né? Porque quem não sonha não vive. Então eu nunca digo, eu parei de fazer. Não, eu sempre tenho, amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou fazer. Então é por essa razão que eu estou aqui hoje para falar de Cora Coralina. Quando eu encontrei Cora Coralina pela primeira vez, eu fazia a escola normal aqui em Mossoró, em 1982, mais 81, por aí assim, 70 e pouco, não sei bem precisar o ano. Eu me encontrei com um poema dela, de um dos livros dela, As Lavadeiras. E eu me encantei com aquela poesia de Cora Coralina, daquela simplicidade com que ela falava das lavadeiras. Lavadeiras, umas pessoas tão simples, né? E ela falava, tirava dali daquele ofício de lavadeira, uma bênção, uma luz, uma coisa assim maravilhosa que me encantou. E eu fiquei sempre vendo Cora Coralina. Fui procurar saber de alguma coisa da vida dela e descobri que ela, na época quase não se falava de Cora Coralina, porque ela era de Goiás, né? E aqui no Rio Grande do Norte, em Mossoró, ninguém ouvia falar muito das coisas do Sudeste, porque era mais difícil a comunicação, não é como hoje, que é em tempo vivo, né? Você está acontecendo lá e a gente está sabendo aqui. Nessa época não era assim. E então eu fui procurar saber e vi que ela tinha começado a escrever e tinha realmente publicado um livro com mais de 70 anos, né? E eu me espelhei nela. Nessa época eu não tinha, estava longe dos 70 anos. Mas mesmo assim, eu digo, olha, Cora Coralina pôde, por que é que eu não posso? Né? E comecei a ver e a tirar da vida dela exemplos da minha própria vida. E vi que eu fazia mais ou menos como ela. Coisas que eu não pensava em fazer, fazia como ela. Aquele caderninho, ali no criado mudo da cama, uma caneta, ou então um lápis, um toquinho de lápis, fosse o que fosse. Quando me surgia a ideia, eu escrevia exatamente como Cora Coralina fazia, né? Quando ela, eu não sei se eu vou misturar, porque eu vou dizer tudo que eu sei dela, e eu sei muita coisa dela, não sei se vocês vão entender bem o que é que eu quero dizer. Mas porque ela, quando escrevia, era assim, ela escrevia no papel do pão, no saquinho, daquele saquinho de papel do pão, que era antigamente, depois passou para plástico, hoje está voltando novamente a ser de papel, né, por causa da sustentabilidade, então está voltando a ser de papel. Pois naquela época era de papel e ela aproveitava aqueles papéis. Ela escrevia, ia, vinha, por cima, rodeava, todo dia aqueles escritos. E ela tem dezenas de cadernos desse, no acervo dela foi encontrado assim, esse acervo de caderno. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu vou primeiro falar alguma coisa sobre a vida dela, sobre como era o nome dela. Ana Lins do Guimarães Peixoto. Ela nasceu na cidade de Goiás, filha do desembargador Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto, que era um desembargador nomeado por Dom Pedro II, muito antigo, né? E Dona Jacinta Luísa do Couto Brandão, em 20 de agosto de 1889. E faleceu no dia 10 de abril de 1985. Então ela tinha 96 anos
e morreu com toda a lucidez, com todos os aparatos, com todas as luzes, todos os focos voltados para ela. Cora Coralina nasceu e criou-se à margem do Rio Vermelho. O Rio Vermelho era o rio que cortava essa cidade e ela se encantava por esse rio e falava muito dele quando ela dizia: o Rio Vermelho, das janelas da casa da Vila da Ponte, rio que se afunda debaixo da ponte, que se reparte nas pedras. Em uma casa, né, comprada por sua família no século XIX, e dizem que essa casa foi construída no século XVII e tinha sido uma das primeiras edificações da cidade de Goiás. O pai já era velho quando ela nasceu. E como ela já tinha filhas, né, quando ela já tinha filhas, outras meninas, eles queriam demais, sonhavam demais em ter um menino. Mas nada, veio a Aninha, né? E eles batizaram com o nome de Ana, que carinhosamente ficou sendo chamada de Aninha. E o agravamento da doença do pai, ele já velho, e veio a falecer. A morte deixando Dona Jacinta. A presença de uma menina incomodava porque a mãe curtia sofridamente essa viuvez. Ela não queria saber de nada. Ela se deitou numa cama e ficou lá numa cama e ficou sofrendo com isso. E a Aninha foi crescendo sempre aos trambolhões, desnuda, sem carinho, descuidada, e foi criada pelas empregadas da casa. Aninha era explorada em seus préstimos das tarefas caseiras, né? Como escolher arroz, debular feijão, apanhar o cisco, coisinhas que a criança podia fazer, ela fazia. Em troca disso, de torresmo, farofa de torresmo, que as empregadas davam para ela para conseguir que ela fizesse isso aí. E ela tinha muitas dores de barriga, enjoos e diarreia. Ela não foi uma criança muito sadia, não foi uma criança muito doente. Ela tinha as pernas mole, né? Que ela chamava que era perna molenga, que ela era uma chorona, que era mimada. Todos esses termos pejorativos que botavam a criança para baixo, a Aninha tinha, né? E ela se isolava e assim ela foi crescendo solitária. Mas mesmo assim ela não deixou por nada, deixou de fazer sempre o que ela quis fazer. Com 14 anos, ela escreveu o primeiro conto dela, que foi Tragédia na Roça. Esse Tragédia na Roça foi escrito no anuário de Goiás, né? Um anuário que eles tinham, que davam para as pessoas escreverem e seus contos registrados, né? Ficavam ali registrados nesses anuários. E ela visitava muitos esses recitais, porque ela declamava maravilhosamente bem. Ela declamava a Almeida Garré, declamava outros da época e os próprios poemas dela também, que ela declamava, né? Só que ela era incentivada pela mãe porque frequentava um clube literário da cidade de Goiás, que já naquela época já existia. E ela, declamando essas poesias, ela se encontrou com Cantídio Tolentino Bretas, que era um recém-nomeado chefe da polícia, né, de Vila Boa, durante uma tertúlia literária. Ela já tinha 20 anos e já era considerada solteirona. 20 anos naquela época era muitos anos, né? Ela já era considerada solteirona. Mas entre poemas, recitais e acirrados debates, eles se apaixonaram e não teve como. Ele era casado, tinha uma família, era separado da mulher, mas era casado. Naquela época não havia divórcio, não havia desquite, né? A pessoa ia ficar casada, morrendo para sempre, até que a morte a separe. E assim foi, ela se apaixonou, e como não teve apoio da família, ela fugiu para São Paulo. Cantídio era um homem separado, né, como eu falei, e apesar de terem se conhecido num sarau literário, ele não apreciava esses dotes da mulher, né? Ele não apoiava. Mas Cora, como era uma pessoa muito forte, ousada, deixou para trás tantos preconceitos, ela pouco ligava. Ela continuava a escrever e a publicar
nos jornais de Jaboticabal, né? E fazia sua poesia e costurava os seus contos. Seu sonho maior era publicar um livro. Em 1924, quando chegou a São Paulo, né, uma cidade, a cidade na época era acontecido que uma greve dos revolucionários e a cidade inteira estava uma revolução na cidade. E ela permaneceu trancada nesse hotel, não sei quantos dias, esse hotel que ficava em frente à Estação da Luz. Em 1930, ela presenciou a chegada de Getúlio Vargas, na esquina da Rua Direita. E então ela sempre esteve envolvida com político, sempre envolvida com alguma coisa que se passava. Ela não ficou à parte, ela não viu, ela entrou nesse processo dessa revolução. Um filho dela se alistou também nessa revolução constitucionalista, né? E ela também se alistou como voluntária. Olha como ela já tinha um espírito de doação, um espírito já criativo e um espírito de muita luz, né? E ela se alistou como voluntária para costurar aventais, costurar bonés, que nessa época chamava de bibicos. Bibicos eram uns bonezinhos curtos, né? E quando terminou a Revolução, ela foi procurar outra causa para abraçar. Ela bradou pela formação de um partido feminino, até chegou a criar um manifesto da agremiação. Mas foi ficando por aí, foram aparecendo os filhos e a vida e tudo. Foi quando ela se preparou para a sua volta. Estamos de volta ao Encontro com Autores. Nesse bloco, a poetisa moçoroense Dulce Cavalcante fala da vida e obra de Cora Coralina, do seu sonho de liberdade e das suas experiências de vida, que são temas que marcaram a poesia dessa escritora. Essa preparação da volta é quando ela saiu de São Paulo, né, em 1911, com 20 anos. Ao todo, Cora Coralina viveu no estado de São Paulo por 45 anos. Após o falecimento do marido, ela foi lutar para continuar e ajudar a terminar de criar os filhos, né? Foi vender livros na Editora Olímpios. Teve um tempo que ela vendia linguiça, banho de porco, depois ela foi fazer doces. E ela dizia, fazendo doces e plantando flores, né? E a Aninha se mudou novamente para Andradina, aí pronto. Mas o que eu quero falar não é nem essa passagem dela por São Paulo, que foi muito obscura. Foram 45 anos que ela quase nada fez. Por quê? Porque a intenção dela era de escrever um livro, que ela achava que se comunicar para ela era escrever e publicar. Como ela não podia, ela não escrevia. Então foram 16 anos de viagem, 16 dias de viagem para São Paulo. Ela levou 14 dias de lombo de burro, né, para São Paulo. Ela viajou 14 dias e 2 dias de trem até chegar a São Paulo. Isso em lombo de burro, ela grávida, né, que foi uma verdadeira odisseia, foi uma verdadeira, porque ela estava grávida, né, precisando de cuidados e tudo mais, né, significando que foram 16 dias de ida e 45 anos preparando a volta. Aí, então, ela começou, ela precisava realmente ir para Goiás, porque o que é que ela queria fazer? Ela queria fazer o que ela mais sonhava durante esses 45 anos, que era a publicação do seu livro, né? E como ela começou a fazer o quê? Precisava de quê? De dinheiro. Como ela estava viúva, pobre, os filhos criados, ela não queria ficar com os filhos, nem queria que os filhos ficassem com ela. Por quê? Porque ela sempre achou que foi uma vida muito limitada dela. De criança, de adolescente, de moço, de jovem, de mulher casada,
tudo muito limitado. Ela não queria isso para a velhice dela. E ela estava certa, porque quando ela abandonou tudo, ela tinha 65 anos e morreu com 96, então ela teve esse livro, esse tempo que ela considerou não livre, mas liberta, porque a coisa mais importante é a pessoa ser liberta, né? Ela produzia o seu próprio sustento, então ela poderia dizer o que ela quisesse, o que pudesse, ou podia omitir, podia mentir, podia fazer o que ela quisesse, né? A sua intenção de voltar a Goiás era juntar dinheiro para comprar a velha Casa da Ponte, que estava sendo habitada por um sobrinho dela, né? E se não fosse feita alguma diligência, ela ia perder a casa para o morador atual por causa do uso capião, né? Mas ela não, ela foi trabalhar e tomou as rédeas da propriedade, que é essa Casa Velha da Ponte, que hoje é um museu. Existe hoje um museu de Cora-Coralina, frequentado por todos os brasileiros, por estrangeiros, e é uma coisa maravilhosa, né? Tem os escritos, tem todo o acervo dela, está tudo lá, né? E outro objetivo também da volta dela, não era nem totalmente para ficar, era fazer um levantamento de dados para o seu livro, matar as velhas saudades e carregar novas saudades, né? Mas a vontade de ficar falou mais alto. Aí ela foi trabalhar, foi ganhar dinheiro, e ganhou muito dinheiro e muita fama como doceira. Ela fez um nome reconhecido em todo o estado e até fora dele. Abria-se um novo ciclo em sua atarefada vida de possibilidades. A realização do sonho maior, ter um livro seu publicado. É quando Virginia Woolf diz aquilo que eu falei, né, as causas da omissão de escritores na literatura seria resultado da falta de condições financeiras que eles garantissem meios de sobrevivência, liberdade de pensar e omitir opiniões, né? A celebração de volta de Coralina, quando ela chegou dia 3 de junho de 1956, foi uma noite memorável. Foi promovida pela Associação Brasileira de Escritores, secção de Goiás. Movimentou toda a sociedade literária, entidades culturais da cidade que fizeram para ela uma bela recepção. Discursos foram ditos, seus poemas declamados e muitas homenagens que a deixaram cativa e encantada, né? E na ocasião foi entregue uma publicação em papel do seu poema Cântico da Volta, que é esse que a Tônia declamou há pouco. Em pouco tempo, tudo foi esquecido. Quando acabou o arroubo da novidade, né? Aí foi ficando esquecidos, os convites foram minguando, e os escritores que mandavam na época, que era quem estava em evidência na época, começou a rarear os convites e a oferecer oportunidades. Não aparecia mais oportunidades. Eles preferiam publicar coisas de gente da Guanabara, falando sobre a Guanabara, do que coisas dela falando sobre os becos de Goiás, né? A quem interessaria aos goianos falar sobre os becos de Goiás, né? E ela foi ficando triste, mas ela foi trabalhando para poder ela procurar ela mesma com o seu talento e com a sua força de vontade. Ela me procurou isso aí, publicar o seu livro, né? Em Vinténs de Cobre, Meia Confissões de Aninha, é onde a poesia de Cora-Coralina realiza um elo entre os tempos passados, em busca da afirmação de uma brasilidade futura, como ela mesma dizia. Geração ponte eu fui, porque ela viveu 20 anos em Goiás, do nascimento até completar 20 anos, apartou-se de Goiás, passou esse interregno de 45 anos e voltou, e desse tempo foram mais 28 anos que ela ficou em Goiás, quer dizer, esse tempo que foi onde ela preparou toda a poesia dela. Todo esse tempo foi todo preparando a poesia dela. E quando ela se aquietou na casa do Rio Vermelho, aí ela foi escrever. Aí foi quando a poesia brotava mesmo, é quando ela escrevia em papéis e tudo, e botava
nos cadernos, né? Nos cadernos, tem dezenas de cadernos dela, escrito que ela subia, descia e voltava. Às vezes de noite, vinha aquele momento, ela pegava o caderno ali, tinha sempre uma vela acesa com um fósforo ali, ela acendia aquela vela e escrevia. Às vezes os cadernos vêm de cabeça para baixo. Agora, no dia seguinte, era que ela ia trabalhar aquelas coisas, ver o que era que servia, o que é que não prestava, o que é que não servia, e daí ela começou a fazer a sua carteira. Aí uma pessoa, o doutor Tarquínio, que foi fazer uma visita a ela, viu que ela não tinha uma máquina de escrever. Aí falou, você não tem máquina de escrever? Ela disse, não, não tenho. Aí depois eu vou mandar uma. Aí mandou uma máquina de escrever, que demorou muito tempo, meses, para chegar essa máquina na mão dela. E aí ela, com 70 anos, foi aprender a datilografia, né, para fazer os escritos dela. E eu achei muito parecido comigo isso aí, porque eu também tenho o meu caderninho lá escrito. Quando apareceu o computador, eu não sabia como era o computador. Eu passava horas e horas olhando para ele, meu Deus, como é que eu vou aprender isso aqui? Mas eu tenho que aprender. Aí, na minha casa, uma casa de muita gente, de passante, sabe? Eu ficava sentada no computador no meio da casa e passavam, ei, vem cá, me diga aqui como é que a gente faz isso aqui. Aí dizia assim, aí eu fazia tá. Aí eu dizia, meu Deus, e agora? Como é que eu volto para aquele outro lado, para começar de novo, né? Isso já copiando dos meus escritos. E fui me ajeitando. Hoje eu já escrevo no computador. Agora, eu não penso no computador. Interessante, eu penso alguma coisa escrita no pedaço de papel. Depois eu passo a limpo e vou fazer os meus arranjos no computador, mas já com certo domínio, né? Já sei fazer, já sei apagar, já sei colar, copiar. Foi uma glória para mim copiar. Ave Maria, perfeito. E imprimir, quando eu vi pela primeira vez o meu texto imprimido, feito por mim, eu nem acreditei. Para mim era como se fosse um livro publicado, né? E fui fazendo isso aí. Eu não tinha a idade dela, mas eu já estava naquele processo. Filhos criados, netos, já aparecendo netos, e a minha vida foi se fechando assim como uma ostra. E eu não podia de maneira nenhuma me deixar me fechar como uma ostra. Eu tinha que mostrar a minha cara mesmo e tinha que ir à luta. E eu acho que foi até um ato de coragem eu ter feito tudo isso, porque quando eu completei 60 anos, eu não me ligo muito a datas, porque eu sou uma pessoa muito dispersa, sabe? Eu sou muito dispersa, eu não me ligo a datas, mas foi mais ou menos assim nessa faixa que eu juntei meus poemas e gravei o meu primeiro livro, publiquei o meu primeiro livro, As Quatro Estações. Depois veio o segundo, né, que eu jamais pensei em vir, veio o segundo, O Poltrona Azul, e eu já estou aí com o terceiro. Talvez em maio, junho, eu esteja lançando meu terceiro livro, que eu jamais sonhei em fazer. E eu tenho pensado assim, eu não vou parar, vou fazer com Cora Coralina, vou continuar escrevendo, vou fazer umas crônicas, vou fazer um livro de crônicas, de contos da minha infância, de coisas da minha infância, gente, porque o passado da gente, como a própria Cora Coralina diz, que a gente não se lembra do passado da mãe da gente, não. A gente se lembra do passado, dos avós, de coisas lá atrás, a lembrança da pessoa, quando chega a uma certa idade, vai buscar lá no porão. Ela dizia que era o porão, é um porãozinho que a gente tem aqui dentro da cabeça, está tudo guardado, a memória. E é desse porão que começa a surgir as coisas. Se abre esse porão e vai começando a surgir as coisas, e eu vou ter que escrever tudo isso aí, porque tem histórias muito boas, eu acho, né? Mas tudo bem. Nesse bloco, continuamos a ouvir Dulce Cavalcante falando um pouco do itinerário intelectual de Cora Coralina, escritora que fez da vida simples e cotidiana a inspiração de sua poesia. Ela foi uma mulher batalhadora, como eu falei, procurando se adequar aos desafios, e aos 70 anos decidiu aprender datilografia. Sua obra iniciou-se com os 14 anos, quando ela publicou A Tragédia na Roça, né? No Anuário Histórico Geográfico. Depois mas como ela escreveu? Ela só tinha o 4º ano primário da escola da Mestre Silvina. Ela tem um poema,
uma exaltação à Mestre Silvina, que foi uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida. Tem um desses livros aqui, que foi da Mestre Silvina, a professor, que ela termina assim, dizendo assim: eu beijo as tuas vestes pobres, né? Ela que já estava lá no palco, já nas luzes voltadas para ela, com ela já autografando, e ela fez esse poema lindo, né? E ela dizia que ali, nada daquilo ali existiria se não fosse a Mestre Silvina dela. E por isso eu beijo as suas pobres vestes, né? A Mestre Silvina era 50 anos mais velha do que ela. Já não existia mais, né? Então, ela não era doceira ela era uma doceira, só tinha 4º ano primário, mas isso não significava que ela fosse uma pessoa que não tivesse conhecimento, porque ela lia muito. Ela lia muito, primeiro pela influência da mãe, depois pela influência do marido, que era uma pessoa formada e tudo. E o terceiro foi ela ter, quando ficou viúva, ter que trabalhar na editora Zé Olímpio, né? Livraria Zé Olímpio, a vender livros de porta em porta. E naturalmente, se ela levava esses livros para casa e embalando o menino e fazendo doce, ela ia lendo tudo que lhe pegava as mãos. E ela foi uma pessoa, ela chegou a ser considerada, eu considero, embora é uma opinião minha, eu considero uma intelectual completa, né? Era doceira, como ela sempre dizia, vivia longe dos grandes centros urbanos e alheia aos modismos, ela fazia o que ela queria, porque ela era autodidata, ninguém tinha ensinado, é assim que se faz, é assim, você deve usar a palavra dessa maneira. Não, ela usava como ela queria. Então ela se inspirava em qualquer coisa, num paiol de milho, no milho, numa semente, numa flor de algodão, numa vaca amojada dando leite. Ela se apoiava nas coisas mais simples e mais humildes, né? No grão, em tudo que diz respeito à terra, ela se apoiava nisso aí. Ela tinha uma espiritualidade muito grande em meio à pobreza e às amarguras da vida. Sempre cultivou uma forte ligação com a terra. Via-se como filha da gleba. Olha, pessoa que considera-se filha da gleba, né? Ser uma formiga, ser uma abelha, ser uma semente, ser uma raiz, tudo isso. Ela dizia que era uma raiz tribal. Eu sou uma raiz tribal, né? E por fim, sabia que retornaria ao chão, exatamente como a espiga e o grão. Essa proximidade entre a natureza e o ser humano é um pensamento que por vezes pode ser considerado um pensamento pagão, né? Embora ela não tomasse conhecimento do que era ser pagão, o que era isso, né? Porque ela não se dava conta das crenças que já estavam transcritas em livros milenares da antiga religião. Porque a antiga religião era assim, eles pensavam o quê? Que qualquer coisa para eles era importante, qualquer coisa era Deus. O que dava comida a eles, o que era? A semente, o grão, né? Tudo isso para eles é a natureza, o trovão, a chuva, o sol, tudo isso era importante para eles, que era o que eles viam e não tinha ninguém para dizer que foi isso ou aquilo. As antigas religiões que eu estou falando, não é mais na era cristã, não. E tudo esse amor que ela tinha por essas coisinhas, ela dizia: minhas coisinhas pobres, minha casa, minha telhazinha cheia de picumã, sabe? Meus pobres, tudo, até os becos de Goiás para ela foi uma coisa muito importante, porque nos becos ela falava dos amores escondidos, o dela própria, né? Os amores escondidos pelos becos de Goiás. Ela falava nas umbandas que tinham, né? Nas encruzilhadas, o pessoal onde ia fazer os descarregos, né? Falava na galinha morta. Ela tem um poema todinho sobre a galinha morta. Então tudo isso era muito importante para ela. Ela não era uma coisa impressionante, aquela criatura, aquela mulher, né? E ela se preocupava muito com o mundo em que ela estava inserida. E muito se refletia na sua prosa, com seu traço ímpar
eivada de generosa intuição e doçura, como os doces que tanto se orgulhava. Ela fazia doce de figo, doce de abóbora, doces cristalizados, e dava receita, e tem os livros dela de receita, que até hoje são considerados os doces que ela fazia, de um doce de abóbora, um doce de casca de laranja, durava 4, 5 dias, fazendo aquele doce, aquela coisa, aquela preparação, aquela paciência, sabe, até ficar perfeito, sair com toda aquela textura maravilhosa que encantava todo mundo que ia lá e que comprava e que lhe deu fama no Brasil inteiro, né, como doceira. E ela dizia assim: eu não sei, eu tenho medo da minha ignorância, de não saber escrever, de não ter condição de escrever nada, porque eu não me senti segura. Agora, eu sou operária, eu sou uma mulher operária, e isso me engrandece. Quer dizer, ela se orgulhava muito mais de ser doceira do que ser uma poeta, né? Naquela humilde ideia, porque ela era muito humilde. Ela era muito humilde, além dela ter sido, era humilde no nascer, no viver, ela era humilde de espírito, ela era iluminada, era humilde de espírito. E por isso ela dizia, né, que preferia, que ela se orgulhava de fazer esses doces. Cora viveu Cora aos 15 anos com esse pseudônimo. Ela era chamada de Aninha, mas era tanta Ana na cidade, porque era a casa da padroeira da cidade de Goiás, que era Santana, e ela arranjou um nome. Olha como ela era, ela sacava as coisas na época, né? Ela escolheu esse nome, Cora. Por que Cora? Cora de coração, que é o derivado, né? O derivado do coração. Então, ela escreveu Cora e se escondia nesse pseudônimo. Por quê? Porque a sociedade local de Goiás não aceitava que uma moça casadoira se envolvesse com escritos, com literatura, que declamasse poemas, que lesse romances, e tudo isso não aceitava. Então ela se escondia nesse pseudônimo de Cora, né? E com esse nome, depois de Cora, com 50 anos, foi que ela deu o estalo e ela realmente teve aquela revolução na vida dela, na cabeça dela, que ela chama a perda do medo. Foi quando ela perdeu realmente o medo de viver e de ser o que ela sempre foi, uma mulher de comunicação, uma mulher da escrita, uma poeta, uma mulher que gostava de fazer prosa, uma mulher que gostava de contar histórias. Ela era uma exímia contadora de histórias. Quando ela contava uma história, todo mundo ficava prestando atenção a Cora Coralina contar aquela história e ficava todo mundo achando que era verdade. Não sabia aonde era que começava a verdade e aonde era que era a imaginação, de tão perfeito que ela fazia. Ela foi tudo o que ela quis ser. Ela foi jornalista porque ela escreveu uma época com muita fidelidade o que se passava no fundo dos quintais, no fundo das cozinhas, no fundo da política, no fundo dos becos, né, de Goiás, como ela fala. Tudo que acontecia, ela traduziu magnificamente para os livros dela, que foi esse aqui, Poemas dos Becos de Goiás. Tudo é quando ela falava que eu disse que ela falava dos becos, né? Ela exaltava os becos, ela falava da galinha morta, do pessoal que andava de noite, dos becos, daqueles homens que andavam visitando aquelas mulheres, né? Aquelas mulheres da vida, escondidas na calada da noite, para que ninguém ouvisse, iam tocar aqueles violões naquelas serenatas antigas. Tudo isso ela falava nos becos de Goiás. Aí quando foi depois, quando ela teve essa perda do medo, aí ela juntou ao Coralina. Ela juntou o nome Cora Coralina, que era um derivado de um coral, uma alga vermelha, né? Aí ficou Coração Vermelho, porque ela achava que soava muito bem. E ela mesmo disse assim: lindo, não é? Cora Coralina, lindo. E foi com esse nome, Cora Coralina, que ela chegou à notoriedade. Nesse bloco, Dulce Cavalcante fala da história intelectual de Cora Coralina,
uma poetisa cheia de sonhos e rica de imensa pobreza. Cora, a primeira mulher a ganhar o prêmio Juca Pato, em 1983, com o livro Vintém de Cobre. Também recebeu, em 1983, o título de honoris causa da UFG, que é a Universidade Federal de Goiás. Logo depois, ela foi eleita a intelectual do ano, contemplada com Juca Pato, né, que foi dada pela União Brasileira dos Escritores. Né? 2 anos mais tarde, ela viveu só 2 anos, a glória de ter considerada a intelectual do ano. Né? Veio a falecer. E em 1999, não sei se vocês se lembram quando estava passando do ano 1919 para 2000, que começou a se pensar nos melhores filmes, a mulher mais bonita, o ator mais importante, o cientista mais importante, o escritor mais importante. Mesmo assim, o que aconteceu com ela? Em 1989, ela foi indicada pelo Popular de Goiânia, uma das 20 obras mais importantes do século. Quer dizer, uma mulher que veio assim, tão pobrezinha, né, como ela mesmo dizia. Eu fui uma jovem eu fui uma jovem cheia de sonhos e rica de uma imensa pobreza. Ela fala muito dessa palavra pobreza, muito, muito. Tudo para ela era pobre, tudo era pobrezinho, tudo era janelinha, portinha, as telhazinhas, como São Francisco, né, que dizia meu irmão sol, minha irmã lua. Ela tinha essa humildade bem patente na sua obra. Aí quando ela diz assim, a gleba me transfigura, é um poema dela que eu achei muito lindo. Eu não vou dizer todo, eu vou só dizer o que é que ela era, o que ela queria ser. Eu sou a abelha do artesanato. Eu sou a árvore, eu sou tronco, sou raiz, sou folha. Sou graveto, sou mato, sou paiol, sou a velha tulha de barro, sou a espiga e o grão que retornam à terra. Sou a formiga incansável, diligente, compondo seus abastos. Sou a cigarra cantadeira de um longo estio que se chama vida. Eu sou a terra milenária, eu venho de milênios. Eu sou a mulher mais antiga do mundo, plantada no fecundo ventre escuro da terra. A pessoa ser tudo isso, dizer que é tudo isso, o poema é imenso, eu juntei aqui tudo, mas ela diz isso com uma lírico, é quase lírico isso aqui, você se emociona, né, com esse poema. Depois ela diz, eu sou raiz e vou caminhando sobre as minhas raízes tribais. Outra coisa também que ela teve, muito importante, que ela teve diversas pessoas com que ela se espelhou. Uma foi Guimarães Rosa, que era contemporâneo dela, e essa de Queiroz, que era aquele português, né, que ela achava os dois escreviam maravilhosamente bem. Então, essa de Queiroz, então, para ela, quer dizer, ela não era tão analfabeta assim, né? Ela se dizia que era, mas não era. Essa de Queiroz, ela dizia que ele fazia tudo, com poucas palavras ele queria dizer tudo, e de uma coisa que jamais alguém vai surgir outro que escreva tão bem quanto essa de Queiroz. Ela dizia isso, né? Mas o livro dela, que mereceu um poema inteirinho, foi que ela escreveu, o meu livro de leitura, foi a Histórias da Caruchinha. Nessa História da Caruchinha, ela falava nas pobres, né, naquelas capa dura, aquele livro pobrezinho, sem figura, tudo, mas que com as histórias é que enriquecia. Ela dizia, eu fui Maria e Joãozinho, perdidos na floresta. Eu fui a bela adormecida no bosque. Eu fui pele de burro, fui companheira do pequeno polegar, viajei com o gato de 7 botas, morei com os anãozinhos, fui a gata borralheira que perdeu o sapatinho de cristal. Ela tinha uma imaginação fabulosa. E
lendo a história da Caruchinha, para ela foi tudo o que ela quis ser, né? E tem outro cântico também que eu homenageei aqui, que é o Cântico da Terra, quando ela diz: eu sou a terra, eu sou a vida, eu sou a fonte original de toda a vida, eu sou o chão em que se prende a tua casa, eu sou a telha da coberta do teu lar, sou tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecundas, eu sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. Então, os livros dela publicados foram Poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais, né? O Vintém de Cobre e o Meu Livro de Cordel, né? Meu Livro de Cordel, ela faz uma homenagem aos irmãos do Nordeste. Nessa literatura de cordel, ela diz que os nordestinos mostram-nos a alma dos rios, das pedras, dos gestos exaustos, das lavadeiras, é a simplicidade da vida. Outro poema também que me chamou a atenção foi um poema que ela fala que na casa dela tinha um retrato de Lampião e Maria Bonita e seus cangaceiros. E eu achei estranho, por que Lampião e Maria Bonita? Aí eu fui ler o poema dela. Ela disse que tinha muita vontade de ter isso em casa e ela não sabia onde comprar, não sabia onde adquirir, não sabia o que fazer. Jorge Amado foi na casa dela e ela pediu a ele: olha, eu queria que você me arranjasse um retrato do Lampião, Maria Bonita e os cangaceiros. E não encontrou. Quando foi um dia, ela passando uma pessoa de Brasília, né, que foi a dona da boutique de Brasília, que vendia coisas do Nordeste, do Ceará. Ela foi lá na casa dela e levou uma foto de Maria Bonita e ela botava lá na coisa dela. Ela dizia que era nordestina porque o pai dela era nordestino, né? Por isso esse amor que ela tinha pelo Nordeste. Ela dizia: meu pai já me trazia nos seus alforjes como espermatozoide, e a minha mãe guardava nos seus recantos o óvulo de Goiânia, e juntou os dois e nasceu eu, meio a meio, Aninha. Então era Nordeste e era Goiânia. Ela era especial. E tem outras coisas que ela diz, mas eu quero falar primeiro aqui mais, que eu quero falar mais é sobre a mulher escritora, né, que foi totalmente descoberta pela imprensa, porque para ela esse sonho que acompanhou toda a vida, né, porque ela publicou seu primeiro livro com 76 anos de idade, embora escrevesse desde cedo, e está com quase 90 anos quando a obra chegou a Carlos Drummond de Andrade. Então, Carlos Drummond de Andrade se rendeu à obra de Cora Coralina e escreveu essa carta. Vejam bem, é curtinha, eu vou ler para vocês. Cora Coralina, Rio de Janeiro, 14 de julho de 1979. Cora Coralina, não tenho o seu endereço. Lanço essas palavras ao vento na esperança de que eles a deposite às suas mãos. Admiro e amo você como alguém que vive em estado de graça com a poesia. Seu livro é o encanto, seu lirismo tem a força e a delicadeza das coisas naturais. Ah, você me dá saudade de Minas, tão irmão do teu Goiás. Dá alegria a gente saber que existe, bem no coração do Brasil, um ser chamado Cora Coralina. Todo carinho, toda admiração do seu Carlos Drummond de Andrade. Gente, não é para todo mundo não, viu? É para todo mundo. E foi Drummond que lindamente falou Cora Coralina no Vintém de Cobre, que tem todo um prefácio nessa nova edições dela, tem um prefácio de Drummond, né? Ela foi uma mulher politizada. É porque ela se preocupava, né? Ela era inserida no processo. Ela não via de longe. Ela entrava nesse processo. E ela dizia, Cora dizia, um dos ensinamentos dela, que o melhor da vida é o trabalho. No trabalho está a poesia e o paiol.
O trabalhador sabe o mistério da semente germinando na terra. Só o cavador vê a cor e o verde se transformar em azul. Ela diz em um dos seus poemas que quando ela passa quando ela voltou, que ela vai passando pela rua, que vê a pobre escola dela com aquela mesma pedra escorando a porta. Essa mesma pedra escorando a porta é a infância dela que está escorando aquela porta ali, esperando que ela abra, né, que ela entre aquilo ali. Então essa pata da memória dela toda é pedra, porque não tem argumento contra a pedra. Você não consegue, né? Outro argumento intrigante para ser tão usada essa metáfora é a rejeição sofrida por ela ao abandonar seu lar materno no escuro da noite para seguir o seu destino. Olhe que a sociedade de Goiás lhe deu as costas, praticamente lhe abandonou. Na volta dela, quando ela voltou a Goiás, não foi outra coisa essa rejeição dela, não foi outra coisa, foi o passado ainda, o preconceito, o ranço do preconceito ainda falando mais alto, aquele olhar meio torto. Por quê? Porque era uma pessoa pobre, velha e considerada não grata, que voltava a Goiás. E então a pedra para ela era isso aí. E ela diz ainda também que foi apedrejada sem que houvesse um salvador que dissesse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tem um romance dela, tem um poema dela que ela fala, né, que Maria Madalena foi tirada pedras no meio da rua e que Jesus, o Salvador, chegou e disse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas para ela não apareceu esse Salvador. Não apareceu ninguém que dissesse isso, né? Por isso, ela se compadece de todas as criaturas que, como ela, são apedrejadas, como todos os pares da sociedade. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer... A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo. Aprendi a viver. E hoje nós ficamos por aqui. Até um próximo encontro com autores.